Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a verdade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. boa noite, povo de Deus. Boa noite, juventude carismática de IEC. Dê uma salva de palmas ao Espírito Santo. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, eu me chamo Paulo, assim como Tainan já me apresentou. Para quem já me conhece, me chamo Paulo. Para quem não me conhece, meu nome não mudou. Sou da diocese de Itabuna, lá no sul da Bahia, perto das melhores praias que nós temos no nosso estado, perto da cidade de Ilhéus, perto da cidade de Itacaré. Faço parte do grupo de oração Santa Rita de Cássia. A minha paróquia é a paróquia Nossa Senhora da Conceição e sou da comunidade São José Operário, a comunidade que faz parte da minha paróquia. Mas também sou membro consagrado de uma comunidade católica chamada Missão Eucarística Fogo no Altar, que é a comunidade MEFA, que neste tempo eu faço parte do conselho da comunidade, ajudando, auxiliando na administração e no caminho espiritual dos nossos irmãos. Embora eu tenha cara de 12 anos, eu tenho já 29 anos de idade. Sou formado na área de Direito e trabalho atualmente no setor privado lá da minha cidade, na minha diocese. No meu grupo de oração, atualmente, neste tempo, estou como coordenador do Ministério de Pregação. E no ano passado, Deus me convidou para que eu estivesse à frente do Ministério Jovem. Mas a minha vida, mesmo enquanto cristão, ela se dá a partir da minha vida missionária. E é uma alegria poder estar aqui na diocese de IEC. Primeiro que eu preciso contar um rápido fato, porque eu gosto tanto dessa diocese de IEC. Porque o fundador da minha paróquia é o ex-bispo de vocês, que é Dom Tomás. Então, ele foi quem fundou a paróquia, a minha paróquia de Santa Maria Gorete. Ele é um dos fundadores da creche. Inclusive, eu entrei na creche, eu tinha 1 ano de idade, saí da creche com 6 anos. E lá o ensino era tão bom, porque os passionistas eram quem administravam a creche. Eu já saí de lá lendo, sabendo ler e escrever. Então, desde muito novo, eu sou extremamente apaixonado por Dom Tomás. Inclusive, eu fui, olha que chique, eu fui para a festa de quando ele se tornou bispo, que foi lá na minha cidade. Você lembra de alguma coisa, Paulo? Não lembro, mas eu disse que eu fui, então eu fui. E é uma alegria poder estar aqui. E eu sempre dizia a alguns irmãos da diocese de IEC que o meu sonho em vir à diocese de IEC era justamente para poder rever quem? Dom Tomás. E no dia que eu vim para cá, ele está onde? Na minha paróquia. Porque amanhã vai ter a ordenação sacerdotal e é ele que vai ordenar um diácono lá que vai se tornar sacerdote passionista. Amém? Mas chega de tanta firula, que isso não acrescenta nada na vida de vocês. Eu gostaria então, portanto, que você abrisse lá em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Pula aí. 3, 2, 1. O Deus da esperança vos encha de toda a alegria e de toda a paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. O Deus da esperança vos encha
de toda a alegria e de toda a paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos vivendo um tempo no qual nós chamamos período da Páscoa. É o tempo, portanto, da ressurreição. A oitava de Páscoa nos lembra, nos faz reviver que a Páscoa ela não basta apenas ser vivida no domingo. É preciso que ela se prolongue, porque o anúncio do Evangelho acerca da ressurreição de Cristo, ele precisa explodir o mais alto possível. Neste novo tempo, nós somos chamados, assim como Madalena foi, a anunciar Cristo ressuscitou. Nós somos chamados a estarmos preparados para a volta desse Senhor, mas Ele só voltará porque um dia Ele ressuscitou. A alegria da igreja nesse tempo pascal é justamente fazer com que nós entendamos, compreendamos profundamente que Cristo ressuscitou. E São Paulo vai dizer, porque se Ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. É incrédulo, portanto, que eu e você fôssemos se nós não acreditássemos de que Ele ressuscitou. Portanto, a alegria que precisa perpassar pelo meu e pelo teu coração é a alegria do anúncio, é a alegria da evangelização de um Cristo que foi morto, mas que sobretudo ressuscitou. A morte do Senhor, ela se limitou apenas naquele momento, porque a tua ressurreição, ela é ilimitável. Portanto, Jesus Cristo não apenas abriu o túmulo, não apenas abriu a sepultura, mas Ele fez surgir a esperança no meio do povo. Os apóstolos, depois que foram batizados pelo Espírito Santo, e aliás o batismo só veio porque Cristo ressuscitou. A igreja só existe porque Cristo ressuscitou, e embora ela tenha sido criada, conforme diz o catecismo, pelo lado aberto de Jesus, a manifestação da igreja se dá pela ressurreição de Cristo através de Pentecostes. Você é um homem e uma mulher deste novo tempo, chamado também a anunciar. Só que para anunciar, determinadas vezes nós precisamos renunciar. É um passo que nós precisamos dar para que a minha e a tua vida esteja envolta de santidade, para que o anúncio da ressurreição de Cristo seja eficaz. Você precisa, junto comigo, transparecer não apenas a imagem de semelhança de Deus, mas transparecer através do nosso coração e do nosso testemunho de vida de que Cristo ressuscitou. Muitos ouvirão falar sobre Deus, muitos talvez até experimentarão falar sobre Deus, mas muito mais as pessoas olharão para você e vão compreender que Cristo ressuscitou através do teu testemunho de vida. A palavra que o Senhor nos rege é a palavra de esperança, mas para que haja esperança em mim e em você, é preciso que haja uma crença. Ele ressuscitou. A palavra do Senhor nos diz claramente: Ele ressuscitou dos mortos, e assim como Ele ressuscitou, a promessa dele não está simplesmente fixada na palavra, mas está fixada no meu e no teu coração. Eu voltarei para o Pai, eu me erguerei diante do Pai, a minha morte virá neste mundo para que eu possa nascer para Deus. Eu levantarei nos últimos tempos com o corpo glorificado, de tal modo como Cristo se levantou, e é deste modo também que Ele nos convida. E essa passagem de São Paulo aqui nos diz algo muito interessante: o Deus da esperança vos encha de toda alegria e de toda paz na fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. Aqui são faladas acerca das virtudes. Artigo 7, parágrafo 1803 do Catecismo da Igreja Católica: a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Portanto, a bondade que há dentro do meu e do teu coração não é nossa, vem do próprio Deus. É uma virtude que Ele enxerga dentro de mim e de você. É uma virtude que Ele enxerga sobre a mim e sobre a tua história. A virtude que sou do meu e do teu coração, ela vem do próprio Deus que é ressuscitado. Portanto, nos diz São Paulo, na alegria de ter encontrado-se com Cristo, dizendo para mim e para você: o Deus da esperança encha de toda a alegria e de toda a paz na vossa
O objetivo da vida virtuosa é se tornar semelhante a Deus. Quando nós olhamos o capítulo do Gênesis, e Deus, junto com a sua Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, unidos em um só, diz: olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora já não é mais o Deus Pai quem fala, agora já não é apenas o Deus Filho quem fala, não é apenas o Deus Espírito, agora é a Santíssima Trindade quem fala. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus criou tudo com o poder da palavra, mas olhando para mim, para você, olhando para mim, para a sua história, não é mais a sua palavra agora que nos faz novos, agora é a sua própria mão. Deus tocou em mim, Deus tocou em você. De todas as criaturas, de todos os seres criados, Deus fez com o poder da sua palavra. Mas quando Ele quis fazer algo semelhante a Ele, Ele olhou para mim, para a sua história e tocou. Portanto, você é homem, você é mulher. Você é um ser tocado pelas mãos de Deus. Como outrora nós éramos trevas, porque vivíamos nas trevas, Deus então nos restaura pelo teu batismo. O batismo que nos faz homens novos, mulheres novas. O batismo que nos faz acreditar em que Ele ressuscitou. É o mesmo batismo com a força que a igreja nos entrega pelos sacramentos, de que nós precisamos sempre mais ser renovados e, sobretudo, anunciar: Ele ressuscitou. O Deus da esperança vos encha de toda a alegria. Nós precisamos ser pessoas alegres, pessoas felizes. Não nos cabe, enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres de fé, sermos pessoas tristes, não. Porque a alegria precisa habitar em nós, porque Cristo é a alegria. Eu sei que esse mundo devasta, esse mundo de devassidão quer sempre mais sucumbir à minha sua história, quer sempre mais sucumbir àquilo que nós somos. Mas você, que é anunciador da ressurreição de Cristo, precisa entender: há alegria no teu coração. A alegria, portanto, no meu coração. E alguns destaques da palavra em grego que nos diz assim: e o Deus da esperança. Em grego se diz elpis, ou seja, expectativa confiante com a eterna salvação. É o Deus da esperança que nos garante a salvação. É o Deus que não nos deixa ser decepcionado pela esperança que nos é depositada no nosso coração. Talvez muitos de nós tenhamos colocado a esperança e expectativa nessas coisas que são passageiras, mas a expectativa e a esperança que o Senhor quer depositar em mim e você nessa noite é a esperança de uma vida eterna, é a esperança de uma salvação. A palavra do Senhor não é apenas uma promessa, a palavra do Senhor é um cumprimento. Nós somos o povo não apenas da promessa, nós somos o povo do cumprimento. No Antigo Testamento as pessoas ouviram falar sobre Deus, no Novo Testamento as pessoas viram Jesus, e neste tempo de 2025 a diocese de Irecê não apenas vê Deus, não apenas experimenta Deus, mas sobretudo invade cada lugar dessa diocese, anunciando com a força do Espírito Santo: Ele ressuscitou, bendito é o nome do Senhor. O Deus da esperança encha cada um de vocês com toda a alegria, com toda a satisfação, com toda a bondade. É o Deus da esperança que no céu deposita no coração humano as suas virtudes. Existe um capítulo do Catecismo que fala apenas sobre virtudes, nas quais nós aprendemos acerca das virtudes humanas e das virtudes teologais. Nos diz o Catecismo que as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais de inteligência e da vontade que regulam os nossos atos, ordenando as nossas paixões e nos guiando segundo a razão da fé. Olha o que ele nos diz aqui: ordenando nossas paixões. Muitos de nós estamos deixando sermos sucumbidos pelas nossas próprias paixões. Mas o catecismo
princípio da igreja nos diz que quando nós temos essas virtudes humanas, nós conseguimos ordenar as nossas paixões. Você e eu já não somos escravos do pecado, nós somos livres em Cristo. Ele nos libertou pela tua morte na cruz. Agora nós temos força sim para lutar contra o pecado. Agora nós temos força sim pela virtude do Espírito Santo que tem em nós a esperança da salvação. Nós não viemos aqui para poder pararmos ao longo do caminho. Eu sei, nós caímos, nós tropeçamos, mas a misericórdia de Deus, que é infinita, nos convida sempre mais: vem, filho, te levanta, eu ainda sou o teu Deus. As virtudes, portanto, nos ordenam as paixões e nos guiam segundo a razão e a fé. E como as virtudes humanas, nós temos a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Não nos cabe aqui agora falar a respeito delas, mas há uma em específica que nós precisamos tratar. É a virtude teologal da esperança. Nós desde pequenos somos criados, nós somos projetados neste mundo a termos esperança de conquistas. É natural que nós sejamos criados e os nossos pais nos incentivem a querer se tornar um advogado, a querer se tornar um médico, a querer se tornar um enfermeiro, seja lá o que for. E dentro de nós, quando pequenos, já nos é depositada essa esperança, essa expectativa, e essa esperança que é depositada em nós, às vezes precisa transpassar para o outro. Então não é mais apenas você que deseja, agora são seus familiares também. Só que a esperança de que nos fala São Paulo não é das esperanças dessas conquistas mundanas, é a esperança da eternidade. Poucos são os pais que nos incentivam acerca da eternidade. Nós somos conduzidos pelos nossos pais a estudar muito, e nós precisamos estudar. Nós somos conduzidos pelos nossos pais a trabalhar, e nós precisamos trabalhar. Mas poucas são as vezes que nós temos em nossa casa o exercício de nos conduzir para o céu. A esperança de que São Paulo nos fala é a esperança confiante da eterna salvação, como fundamento e sustento para a vida humana. Porque desde que você foi tocado por Deus, a tua vida não tem mais fim. Porque assim como Cristo ressuscitou, nós com Ele também ressuscitaremos. É preciso, portanto, que nós abramos o nosso coração e que nós possamos de fato arrebentar o pecado da nossa vida, como Cristo fez no alto da cruz. A virtude da esperança gera em nós a expectativa de habitar lá no céu. Não é aqui agora. Tudo isso que nós temos é passageiro, às vezes é prazeroso, mas não se pode comparar em detrimento daquilo que nos espera no céu. O Senhor te espera no céu. O Senhor preparou um lugar para você no céu, de tal modo que Ele preparou também para mim. E agora é tempo de esperança, nos dizia já o nosso falecido Papa Francisco. Somos peregrinos de esperança. Onde está a tua esperança? Onde está a tua esperança? O Deus da esperança vos encha. Em grego a palavra é pleró, ou seja, tornar-se cheio, preenchido ao máximo, até o topo, em fazer a vontade de Deus e então se tornar perfeito. Você e eu fomos convidados, nós fomos exortados por Deus a nos tornarmos perfeitos, como Ele é perfeito. Assim como uma das leituras da quaresma que nós tivemos, do Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento ele diz: sede perfeitos como eu, o Senhor,
sou perfeito. Sede santos. E no Novo Testamento, Jesus nos assegura mais uma vez: sede santos, como o vosso Pai que está no céu é santo. Virtude da esperança, de crer que mesmo em meio às minhas mazelas, e mesmo em meio às minhas misérias, Ele me alcança com a tua misericórdia. O Deus da esperança vos encha de todo gozo, de toda paz, com o vosso crer. Há um destaque interessante aqui: toda alegria e de toda paz na vossa fé. Para que nós recebamos a esperança, precisamos ter fé. A mesma fé que nós dizemos que temos no Cristo ressuscitado é a mesma fé que precisa nos envolver, para que com Ele possamos habitar, para que com Ele possamos ter a perfeita esperança. O Espírito Santo quer nos fazer transbordar de esperança. Esta diocese deseja que a juventude seja uma juventude transbordante de esperança. As vossas famílias esperam que sejam, portanto, através de cada um de nós, transbordantes de esperança, porque talvez você tenha sido ainda a única razão pela qual Deus confia inteiramente o seu ser, para que na tua família pessoas possam ser salvas através da tua esperança. Você foi selecionado neste tempo para ser a coluna de sustento da sua casa, porque o Deus da esperança vos encheu de toda a alegria. O Deus da esperança vos encheu de toda a alegria. É portanto aqui essa carta que São Paulo nos diz lá em Romanos, no qual ele traz como ponto-chave que não é a lei quem salva os homens, mas é a fé em Cristo Jesus. Portanto, não é o mundo que vai nos dar a plena felicidade, mas é a fé em Cristo Jesus que nos fará ser antecipados ainda nesta vida, com a graça de experimentar o ressuscitado que já habita no meio de nós. Esse tempo de esperança, no qual a nossa igreja vive, no qual a renovação carismática católica também nos exorta, é o tempo de se levantar como homem e como mulher de fé, porque já não nos cabe mais perder tempo, porque o tempo é breve, mas a eternidade é infindável. Talvez você tenha chegado aqui nessa vigília porque alguém te convidou. Talvez você tenha chegado aqui nessa vigília porque você preferiu vir aqui para não ter que ficar em casa fazendo as suas obrigações, porque teu pai é pobre. Talvez você tenha vindo nesta vigília como um refúgio da realidade na qual você tem vivido e experimentado. Ou quem sabe aqui seja apenas um momento de distração diante dos acontecimentos e circunstâncias que estão rodeando a sua vida e a sua história. Eu não sei qual foi o motivo que lhe trouxe aqui, eu não sei qual foi a razão que lhe moveu a estar aqui, mas uma coisa eu sei, tenho certeza, posso assegurar a vocês: o Deus da esperança vos trouxe aqui para poder fazer com que você experimente a alegria nesse tempo de Páscoa do Cristo que é ressuscitado. Ele ressuscitou não apenas 2000 anos atrás, continua ressuscitando homens e mulheres de fé, e é por isso que você está aqui. Você que talvez estivesse morto no pecado lá fora, entrou por essa igreja querendo uma restauração. É tempo, portanto, de restauração, porque o Deus da esperança, que restaura todas as coisas, vai ser significativo na minha e na sua história. Um tempo novo, um tempo de graça. A juventude de IRC, em especial a juventude carismática, não pode se deixar sucumbir pelos acontecimentos da própria vida. Não pode. É preciso ser homem e ser mulher de fé. E sobretudo é preciso que haja em nós esta esperança. E Jesus sempre projetou a tua vida na juventude. Deus sempre contou com a juventude.
revelação que acontece logo após o seminário de vida, existe o primeiro tema que diz assim: fogo sobre a terra. E na passagem que é trabalhada nos diz: eu vim lançar fogo sobre a terra. Mas o que mais queria eu se esse fogo já estivesse aceso? Jesus quer lançar fogo sobre a juventude, mas muito mais Ele já quer que a juventude já esteja acesa. Nós não podemos esperar que Jesus lance fogo, nós já precisamos estar acesos, para que esse fogo dele apenas se alastre no meio de cada um de nós. Você foi escolhido neste tempo para alastrar o fogo espiritual, o fogo de salvação dentro da sua paróquia, dentro do ministério que Deus me confiou, dentro da tua comunidade. Nesse tempo você precisa ser, junto comigo, a tocha que não apenas ilumina, mas sim incendeia por onde quer que se passe. Você está disposta a ser essa tocha acesa do Espírito Santo, onde você e eu temos depositado a nossa esperança. Em 1 João capítulo 2, versículo 14, o Senhor nos diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vós vencestes o maligno. Deus está dizendo para a juventude de descer: vós já vencestes o diabo, vós já vencestes o pecado. Agora é tempo de esperança, é tempo de incendiar. Você precisa compreender, como diz Timóteo: ninguém te despreze por ser jovem, ao contrário, torne-te modelo para os fiéis, no modo de falar, no modo de viver, na caridade, na fé e na castidade. Eclesiastes nos diz: jovem, rejubila-te na tua adolescência, enquanto ainda é jovem, entrega o teu coração à alegria. Anda nos caminhos do teu coração e segundo os olhares dos teus olhos, mas fica sabendo, jovem, que tudo isso Deus te fará prestar contas. A vida que eu e você temos levado, nós prestaremos contas a Deus. O que você tem feito, o que eu tenho feito na minha vida até o dia de hoje, tudo isso nós prestaremos contas a Deus. O céu existe, é um lugar. O inferno também existe, e também é um lugar. Há nesta vida duas eternidades: ao lado de Cristo e à distância dele. Qual é a eternidade que você quer habitar? Portanto, a tua vida enquanto jovem prestará contas a Deus um dia. E nos diz Santa Teresinha: é preciso que o Espírito Santo seja a vida de teu coração. Nós precisamos neste tempo de agora clamar a presença do Espírito Santo. Nunca se houve uma necessidade tamanha da presença do Espírito Santo sobre o povo, sobre mim, sobre você. Você precisa ser testemunha viva. Você precisa ser testemunha ocular. Esse Espírito Santo que deseja nos batizar e nos renovar diariamente. O batismo do Espírito Santo não é o momento, é o início de uma transformação. Nos diz Santa Teresinha: é preciso que o Espírito Santo seja a vida do teu coração. Helena Guerra, recentemente canonizada como santa da igreja, já nos dizia: o Espírito Santo virá sobre ti na medida das tuas disposições e do teu desejo, o quanto você, jovem, tem desejado o Espírito Santo. Nós estamos pondo confiança demais nos nossos relacionamentos amorosos. Nós estamos pondo confiança demais nas nossas amizades. Nos nossos namoros, nós temos colocado demais situações
que não são compatíveis com aquilo que nós buscamos. Os prazeres momentâneos, as amizades que nos afastam do Senhor. Qual é a medida do Espírito Santo que você tem pedido sobre a tua vida? Jovens, se faz aquilo que Deus quer, colocareis fogo neste mundo. Santa Catarina dizendo: juventude que descer, se vós soubesses o que Deus quer para vocês, vocês lançariam fogo nessa diocese. Deus não está simplesmente convidando a mim e a você para que nós acendamos uma fogueira. Ele está nos convidando para que nós alastremos o fogo do teu Espírito Santo. Isso é missão nossa. É missão da juventude propagar a castidade. É missão da juventude propagar mais uma vez que o pecado não pode sucumbir à nossa história, e de que nós precisamos ser renovados em Cristo Jesus. Já nos dizia São João Paulo II: queridos jovens, ide com confiança ao encontro de Jesus, e como os novos santos, não tenhais medo de falar dele, porque Cristo é a resposta verdadeira para todas as perguntas sobre o homem e sobre o seu destino. São João Paulo II já exortava a juventude: não tenham medo de anunciar o Evangelho. E eu digo a vocês: não tenhamos medo de anunciar o Cristo ressuscitado. A experiência que o Senhor quer nos envolver é para que inteiramente nós compreendamos. Como já nos dizia São Dom Bosco, o diabo tem medo de gente alegre. Por isso a palavra de Paulo nos diz: o Deus da esperança nos enche de toda a alegria. Quanto mais alegre nós formos, mais medo o diabo terá de nós. Quanto mais felizes nós formos, mais medo Satanás terá de nós. Satanás precisa ter medo do teu testemunho. Satanás precisa ter medo da tua castidade. Satanás precisa ter medo de você. Satanás precisa entender que você foi selado por Deus, você foi selecionado por Deus, e como fogo que acende sobre este altar, alastra por essa juventude e faz o diabo dizer: com esse eu não posso tocar, porque ele é blindado pelo Espírito Santo de Deus. Com esse casal jovem eu não posso interferir, porque sobre eles está a unção de um matrimônio santo. Sobre este ministério eu não posso conferir. Por quê? Porque sobre eles já está a luz do Espírito Santo. E Satanás precisa olhar para toda a juventude que descer e dizer: com esta diocese eu não posso, porque nela há um fogo do Espírito Santo. Satanás precisa ter medo de quem você é, porque já nos disse para qual lugar onde Deus bota a mão, Satanás não põe a paca. Portanto, se Deus tocou em você, não há inimigo sequer para tirar a mão de Deus sobre a sua história. O seu namoro precisa ganhar um sentido novo. Se você tem lutado para viver a castidade e não tem conseguido, peça força ao Espírito Santo, mas não perca a salvação em detrimento de um momento de prazer. Se você tem vivido o alcoolismo por uma situação hereditária, porque você conviveu com pessoas que bebiam e se tornou, portanto, agora viciado em álcool, peça auxílio do Espírito Santo, mas não se deixe sucumbir pelos seus vícios, porque o único vício que nós de fato poderíamos e deveríamos viver é o vício de adorar a Jesus sacramentado. Esse vício pode, os outros não podem. Você que foi selecionado por Deus precisa entender, como nos diz São Domingos Sábio: antes morrer do que pecar. É preferível que a minha vida seja dada à morte na mão dos homens,
Porque eu sei que se pelo anúncio do Evangelho eu for morto pelas mãos dos homens, eu serei ressuscitado pelas mãos de Deus. Portanto, eu quero dizer a você, juventude, na ousadia do Espírito Santo, que nesta noite me é concedida. Não tenho medo de ser santo. Vai doer, porque nós precisaremos renunciar a muitas coisas, mas não é que vale a pena. Vale muito mais do que a pena. Vale o céu que espera por você. Eu quero convidar você nessa noite a entregar os teus relacionamentos e as tuas convivências à pessoa do Espírito Santo, para que Ele, pela virtude da esperança, nos encha, nos preenche e nos encharque da tua alegria. Porque o Deus da esperança há de nos encher de toda alegria e de toda paz. Nosso saudoso Papa Francisco já nos dizia: a juventude é a janela pela qual o futuro entra no mundo. Todo cristão batizado na água e no Espírito Santo é chamado a viver imerso em uma Páscoa perene e assim viver como ressuscitado. Não viver como morto, mas como ressuscitado. Este dom não é só para nós, mas é para ser partilhado com todos. O Papa Francisco nos diz que a alegria do Cristo ressuscitado não pode estar apenas no teu coração. Quem apenas simplesmente guarda o Cristo ressuscitado para si, está tornando si mesmo como um sepulcro, porque Cristo não ficou guardado no sepulcro, Ele arrebentou a porta do sepulcro para que então novos homens e mulheres pudessem nascer. Você é resultado da ressurreição de Cristo Jesus. A tua juventude é resultado da ressurreição de Cristo Jesus. Você, homem, mulher, no tempo de hoje, precisa entender que nós necessitamos urgentemente nos libertar de tudo aquilo que nos assola, das prisões dos nossos vícios, dos nossos pecados, dos nossos relacionamentos. Neste tempo atual, em que a mídia tem nos assolado tanto, em que o Instagram tem querido que cada vez mais nós tenhamos tantos likes, em que nós estamos sendo motivados a ter muito mais visualizações pela foto que a gente posta, pelo vídeo que a gente posta, Deus está nos convidando, não é a propagar aquilo que somos, mas aquilo que trazemos, e o que nós trazemos é Cristo ressuscitado. Portanto, ressignifica o teu namoro, ressignifica o teu noivado, ressignifica as tuas amizades na pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque desde muito sempre, Deus sempre escolheu jovens. Deus escolheu Davi quando era jovem, Deus escolheu Samuel quando era jovem, Deus escolheu a Virgem Santíssima quando era jovem. Porque a juventude é um pedaço do coração de Deus. E no tempo de hoje, o convite que Deus faz, em especial nessa noite, é a esta juventude de descer. Vós sois o sentinela da manhã, vós sois o candelabro do Altíssimo, mas sobretudo, vós sois os santos que o mundo espera, para que novos santos possam surgir a partir de você. Você e eu temos essa missão de trazermos, de levarmos almas